Muito bem, amados, nós temos estudado esse seminário da família cristã, amém? Estamos chegando já no último capítulo, estamos chegando já nas partes finais e temos passado por várias etapas diferentes, só para nós lembrarmos, né? No capítulo 1 de Efésios, o nosso apóstolo Paulo, ele diz que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Então isso significa que o problema do crente não é bênção. O que muitas pessoas têm pregado hoje em dia é só bênção e não falam sobre o dono da bênção. E as pessoas elas têm uma noção muito materialista das bênçãos, pensando que bênção só é dinheiro, bênção só é casa, carro, saúde. A bênção, ela é espiritual, amém? E ela afeta o mundo físico, o mundo material em que nós vivemos, amém? Capítulo 2, Paulo fala que estávamos mortos nos nossos pecados, mas fomos vivificados. Antes, estávamos debaixo da autoridade do príncipe dos ares, né? Que não tem nada a ver com Deus, esse príncipe, que ele trabalhava sobre os filhos da desobediência. No capítulo 3, Paulo, então, ele retoma, falando sobre a necessidade que nós temos de vivermos nessa manifestação do Evangelho. Ele fala sobre o mistério do Evangelho, que é justamente o fato de que somos herdeiros da mesma herança com Israel. Aleluia! Manifestou-se a graça de Deus em nós, e por isso é esse ministério. Nós não somos dois povos, somos um povo. Aleluia. No capítulo 4, então, Paulo fala sobre nós estarmos vivendo de acordo com a vocação em que fomos chamados. No capítulo 5, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Não vou repetir o capítulo 5, porque ele provavelmente, só o capítulo 5 foram 2 aulas para nós podermos falar sobre o capítulo 5. E aqui no capítulo 6 começa, portanto, nós terminamos o capítulo 5 falando sobre o relacionamento entre marido e mulher. E agora, claro, né, consecutivamente, segue o quê? Os filhos. E filhos devem ser obedientes. Não devemos ser filhos da desobediência. Mas o filho, a obrigação do filho é ser obediente. Quem é filho aqui, quem é filha, levanta a mão. Amém? Pois é. Então você tem que ser obediente. Aleluia. A quem? Aos pais. Honra teu pai e o que mais? E a tua mãe. Então não é só um, não. Sabe? Eu vejo isso muito aqui na África. Uma coisa que eu não gosto. O filho homem tem autoridade sobre a mãe. Isso não está certo. O filho homem bate na mãe. Isso não está certo. Ah, não, esse aqui é menino. É homem. Não. Honra quem? A teu pai e a tua mãe. Por quê? Que é o primeiro mandamento com promessa. De todos os mandamentos que foram escritos, o primeiro mandamento que leva a promessa é esse. A honra do pai e a honra da mãe. Obediência. Honrar aqui é na questão da obediência. Ser um filho obediente. Por quê? Para que te vá bem. Vamos parar aqui um pouco.
essa primeira parte do versículo 3, para que te vá bem. That it may go well. Não é isso? Que nós às vezes traduzimos. Para que te vá bem. Ah, como é isso, pastor? De ir bem. Como é que é isso aí de ir bem? Muito bem, essa coisa de ir bem, né? É uma coisa muito importante, porque está falando, né, do bem-estar. Está falando do bem, não é do bom. No português, nós temos bom e nós temos bem. Para que tudo te vá bem, é que todas as coisas possam correr na mais perfeita paz. Aleluia. Na mais perfeita, vamos dizer assim, sabe, que tudo possa dar certo na tua vida. Há pessoas, irmãos, eu conheço uma jovem, ela foi uma jovem muito rebelde na sua adolescência. Depois, ela, quando se tornou adulta, ela continuou na rebeldia. E ela tem uma raiz de amargura dentro do seu coração para com os seus pais, para com a sua vida. E ela trata muito mal a mãe. Trata muito mal. Sempre nos gritos, sempre insultando, sempre isso, sempre aquilo. E essa jovem ficou muito doente. E uma irmã estava orando por ela. Essa jovem não é crente, né? Mas conhece a história dela. Esteve orando por ela, orando, até que Deus falou aqui. O que diz aqui? Aqui diz o quê? Que você tem que ser o quê? Honra teu pai e honra. Então não é só a obediência, mas é a honra também, é tratar com respeito. Vocês estão entendendo, irmãos? E o Espírito Santo falou para aquela irmã: olha, eu estou ouvindo a tua oração, mas eu não posso responder. E aquela senhora levou um susto. Por quê? Porque ela trata muito mal a mãe dela. Então isso afetou a saúde dela. Afeta a qualidade de vida da pessoa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aquilo que sai da vossa boca, aquilo que é obra das tuas mãos, sabe, tem que ser uma bênção. Você não pode usar a tua mão para poder maltratar ninguém. Muito menos o pai ou a mãe. Por quê? Porque o primeiro mandamento com promessa. Promessa de quê? Promessa que te vá bem, que você seja uma pessoa bem-aventurada, que você, sabe, como está lá em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Uma pessoa que ela é tocada pela bênção de Deus na vida dela. Amém? Não é, irmãos, é mandamento. Tua vida só vai ser boa se você honrar o teu pai e a tua mãe. Olha o que diz aqui. E vivas, como é que está aí no verso 3? E vivas o quê? Muito o quê? Muito tempo sobre. Então, viver muito tempo fala do quê? Fala de saúde. O que você precisa para viver muito tempo? Saúde, ou não é? Amém, irmãos? Amém. Então, a saúde, ela está diretamente ligada à honra ao pai e à mãe. Mas os filhos da desobediência, que estão lá no capítulo 2 de Efésios,
eles estão debaixo da autoridade do inimigo de nossas almas. Do príncipe, sabe? Como é que está escrito lá? Vamos lá ver no capítulo 2. Capítulo 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito, que é Satanás, que é o inimigo de nossas almas, ele está aí. Ele está atuando. Em quem? Nos filhos da desobediência. É por isso que você vê uma criança, note, você tem que endireitar os caminhos dessa criança. Você não pode aceitar um comportamento mau. Não é que você agora vai espancar teu filho, não. Mas você vai corrigir teu filho. Amém? Você é pai, ele é filho. Você é mãe, ele é filho. Ele tem que entender que quando o pai fala e a mãe fala, tem a hora da brincadeira e tem a hora da seriedade. Amém? Ah, pastor, quanto tempo leva para a gente poder educar uma criança? Irmãos, são 6 anos. De 0 a 6 anos. Quem tem 6 anos aí? Levanta a mão aí. Quem tem menos de 6 anos, levanta a mão. Irmão Renda ali, tem quantos anos o Renda? Eita! 5 years. Ali tem quanto ali? 3 years. Nessa idade. Ah, mas é bonitinho, pastor. É bonitinho. Criança, quando é pequenininha assim, falar nome feio pode ser bonitinho, mas quando tiver 20 anos, 12 anos, falar nome feio para a mãe e para o pai, já é bonitinho? Não. É um monstrinho. A apostila comunista, socialista, sabe, de Karl Marx e Vladimir Lenin, eu estudei em Moçambique, eu tive um professor de história cubano, eu estudei, sabe, muito sobre socialismo, irmão Beto também, nós fomos educados e criados num país socialista. Nossos professores foram soviéticos, foram cubanos. E eles diziam mesmo, me dá uma criança. Karl Marx diz, me dá uma criança pelos primeiros 7 anos da sua vida e eu vou te dar um socialista para o resto da vida. Você olha para, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, eles são exemplo nessa área. Aonde chega o muçulmano, abre-se logo uma madraça, uma creche. Lá é mesquita, pode fazer oração, lá ensina as crianças de 0 a 12 anos. Eles ensinam, doutrinam, porque o coração da criança é de quem chegar primeiro. Se chegar os muçulmanos é dele. Se chegar os socialistas é dele. Se chegar o Naruto é dele. Quem chegar? Se chegar o Harry Potter é dele. Estão entendendo, irmãos? Então, nossas criancinhas aqui, qual é o lema? Criancinhas, eu sou cristão. Jesus Cristo, as crianças sabem isso. Amém? Para nós criarmos uma identidade cristã. Amém, igreja? 2 coisas acontecem na vida da pessoa. Para que tudo corra bem na tua vida, aleluia, e que também você possa ter muita saúde. Tem vidas de pessoas, irmãos, que é um desastre. A pior coisa que um jovem pode falar para os pais é, me deixa, eu vou aprender com os meus próprios erros. Aí é. Muito fácil falar isso. Mas quando você é uma jovem
e fica grávida, uma gravidez na adolescência, uma gravidez num mau casamento, 2, 3, e depois não é só uma gravidez, é 2, 3, 4, 5 filhos, tudo com pai diferente. Cada um filho desse é um erro que a pessoa vai aprender. O que é melhor? Você aprender com os erros dos outros ou você aprender com os seus próprios erros? Hein? É ou não é? Amém, irmãos? É melhor você aprender. Olhei para fulano ali, caiu no buraco, pai. Aí você vai lá olhar no buraco? Não. Por que eu vou olhar no buraco? Eu quero cair também lá dentro? Não. Amém, igreja? Amém. Então, meus irmãos, não entram em lugares nocivos para a vossa saúde. Não entram em más companhias. Gangsta vai acabar morto ou na prisão. Está ouvindo? Amém, igreja? Amém. Continuando. Versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Vamos parar aqui um pouco. Essa situação aí dos filhos da desobediência, desculpa. Você volta ali para o capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2. Nós vemos que essas pessoas que são mal educados, porque diz, pais, não, levai os vossos filhos à ira, quer dizer, não deixa o filho crescer na desobediência. Porque versículo 3, lá do capítulo 2, diz o quê? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, como é que está escrito aí? Filhos da ira, como os outros. Ira por quê? Porque essa pessoa, ela está debaixo da ira de Deus. Os filhos da desobediência, eles ficam debaixo da ira de Deus. Você vê a pregação de João Batista, era o quê? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que víbora? Porque tem a ver com aquela víbora, com aquela serpente lá do jardim, que ensinou Eva. Não, Eva, tu não vai morrer. Deus só não quer, se tu comer da fruta, tu vai ficar igual ele. Por isso que Deus disse para tu não comer da fruta. Pessoas querendo fugir da ira vindoura. Ah, não, sabe, vamos na igreja só, dar o nosso dízimo, porque você sabe, o papai do céu fica chateado. Não. Você vem para a igreja, não para o papai do céu te abençoar. Você vem para a igreja porque você é um filho amado. Você é um filho obediente. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Você não está mais vivendo debaixo dessa ira. Por isso mesmo, aqui no capítulo 4, quando nós lemos, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, quer dizer, não leva o teu filho para a ira de Deus, mas criai-os de que maneira? Como é que está aí? Na doutrina e o que mais? E a admoestação do Senhor. Então você vê que tem muito a ver com Deus aqui. A palavra operacional é criar os filhos na doutrina de Deus, do Senhor, na admoestação. Então tem a doutrina, que é, por exemplo, são as regras, e a admoestação é como você segue essa regra. Estão entendendo, irmãos? Não roubar, não matar,
ser uma pessoa de bem, obedecer o pai e a mãe, obedecer a palavra de Deus. Estão ouvindo aqui? Porque então, quer dizer, você tem que incentivar o teu filho. Admoestar é incentivar, para que a criança venha para a igreja. Sabe, irmãos, eu fico aqui às vezes muito alegre quando eu vejo dezenas de crianças entrarem para a escola dominical. Às vezes sem pai nem mãe. Nem o pai nem a mãe vem à igreja, mas a criancinha está entrando. Porque a palavra de Deus diz, sabe, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela ficar velha, ela não vai se desviar dele. Essa é a realidade cristã. Por que nós temos que ser uma bênção? Para que os teus filhos sejam uma bênção. Sabe, nós estamos vivendo nos dias hoje em que os pais perderam o controle dos filhos. Sabe, mas isso é sério isso. Sabe, uma vez, por exemplo, outra coisa. Você lê lá no verso 3, capítulo 2, verso 3. Vamos lá, voltar de novo. Quero falar uma coisa para vocês aqui. Olha só o perigo de uma criança que é criada sem regra. Todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. Vamos parar aqui um pouco. A criança não sabe o que quer. Você anda com a criança pelo supermercado, eu quero chocolate, eu quero doce, eu quero Coca-Cola, eu quero brinquedo, eu quero aquilo. Aí a criança, você vai tirar, o que a criança faz? Grita, chora, não é isso aí? Pois é. Então um dia eu estava com a minha filha Elisa, quando ela devia ter uns 2 anos de idade, 3 anos de idade, e ela aprontou isso. Ela sentou no chão no shopping, sentou no chão, começou a chorar. Aí sabe o que eu fiz também? Eu sentei no chão. E comecei a gritar bem alto. Aí aquelas pessoas todas aí que estavam aí na fila, começaram a se afastar assim. A Elisa começou a olhar para mim, 2 anos. Já não estava mais chorando, estava olhando assim para o pai assim. O que está acontecendo? Aí ela entendeu que se ela chora desse jeito, eu também vou chorar desse jeito. Amém? Aí ela parou de chorar, deixou lá o chocolate lá. Eu peguei ela, coloquei no carrinho, né? Aí a senhora que estava atrás, ela disse assim, muito bem. Mas é preciso, irmão, ter coragem. Entendeu? Não precisa ser bater na criança. Está entendendo? Não precisa. Não precisa se espancar. Não precisa você desmoralizar a criança. Mas é necessário que a criança entenda. Porque a criança, a única diferença da criança para você, o cérebro é igual. A alma é igual à tua, também grande. A única diferença da criança em você é a experiência. Então, uma criança que faz tudo o que quer. Olha aí. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Onde é que vem essa raiva? Onde é que vem, né, esse comportamento mau? É por natureza do ser humano, isso aí é herança lá de Adão e Eva. Então você agora tem que pegar esse tipo de comportamento, porque o que acontece? Quando você cresce, um ser humano que não tem educação, um ser humano mal educado, né, faz o que quer, não respeita a mulher, não respeita o marido, não respeita o casamento.
Porque ele faz o que dá na cabeça dele, está entendendo, irmãos? Ele bebe, pega no carro, atropela uma pessoa, mata alguém, se torna um assassino, toma drogas, destrói a sua vida, destrói a sua casa. É o problema da pessoa que não tem um controle. Então esse tipo de filosofia, se te faz bem, sabe, se te faz feliz, não pode ser mal, isso é mentira. Porque por causa de 2 minutos de felicidade, 5 minutos de prazer, você vai destruir uma vida? Não. Amém, igreja? Vocês estão entendendo a linha de pensamento aqui agora? Por que é importante nós educarmos? E não é a igreja que educa. Muito menos a escola pública ou a escola privada. Aquele professor lá ganha um salário mínimo numa sala que tem 70 alunos. Ele não tem tempo de educar teu filho. O trabalho da educação dos filhos é dos pais. E essa educação, eu estou falando da educação cristã. Eu estou falando de boas maneiras. Essa é a realidade, irmãos. Muitos pais hoje, não tenho tempo, eu não tenho. Você não tem tempo para cuidar do teu filho? O diabo tem. E o diabo tem colocado muita sujeira no mundo. Na televisão, na internet, no YouTube. O diabo tem colocado pessoas em lugares chaves para poder pegar uma criança que não está sendo educada pelos pais. Cuidado por onde anda o teu filho. Tem pessoas que querem se livrar dos filhos. Pega o filho, deixa na casa do vizinho, deixa na casa de não sei quem, deixa na casa de não sei da onde. Cuidado, pai. Quantos casos de abuso sexual tem acontecido? E é interessante que a maioria dos casos de abuso sexual é dentro da família. É um tio ou uma tia. Essa aqui é a realidade. Estamos vivendo isso hoje. É na escola, com um professor. São realidades, irmãos. Até padres, escândalo aí de padres que têm abusado sexualmente de crianças. Está cheio na Europa, na América. E esses são os casos que vêm à tona. Durante séculos, isso vem sido, vamos lá dizer assim, encoberto. Não, porque vergonha, não se pode falar nada. Não. Responsabilidade de quem? Dos pais. Amém, igreja? A gente começou falando de marido e mulher, estamos falando agora daquilo que é importante para a família, que é os filhos, que é o futuro da família, é a nova geração que precisa de proteção. A criança, os filhos, precisam de proteção dos pais. E por isso que diz aqui, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, igreja? Estamos juntos aqui. Vocês captaram a mensagem? Aleluia. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar então. Muito bem. A próxima parte desse capítulo fala, portanto, da relação, porque nós estamos falando da prática cristã. Como ser cristão na prática. Então, do capítulo 4 para cá, Paulo vem falando: andeis dignos da vocação com que fostes chamados. No capítulo 5, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Suportai-vos uns aos outros no Senhor. Amém?
No capítulo 5, né, a mulher deve honrar o seu marido. O marido deve amar a sua mulher ao ponto de entregar a sua vida por ela, como Cristo entregou pela igreja. Filhos devem honrar os pais, para que tudo vá bem, que eles tenham uma vida saudável. Estão vendo, né? E agora, uma outra parte muito importante da nossa vida, que é a parte do trabalho. Vós, servos, vós, empregados. Quem aqui é empregado, levanta a mão. Eu sou empregado, eu tenho um patrão. Não é verdade? Então, você que tem um patrão, obedecei a vosso patrão, a vosso senhor, segundo o quê? Segundo a carne, quer dizer, na obra que você está fazendo. O patrão manda fazer, não quero, não faço. O martelo só toca quando vê o patrão. O serrote só serra quando vê o patrão. Depois que o patrão deu a volta, parece que as obras, sabe, vão devagar. Cuidado, irmãos. Com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Portanto, nós devemos ser empregados fiéis. No nosso trabalho, como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. Você faz isso que você faz para Deus. Não servindo à vista. Quer dizer, só quando o patrão está vendo. Como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse é o sentimento do cristão. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Porque se você faz uma coisa para Deus, sabe, o homem pode até te chatear, mas você vai fazer bem feito. Você vai fazer para Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Amém? Então aqui, não para aqui. E vós, senhores, vós quem são os senhores? Os patrões. Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, para Deus não tem patrão, não tem servo. Para Deus não tem patrão, não tem empregado. Para Deus não tem homem, não tem mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Amém, igreja? Não faz. Então, nós temos que entender que a nossa vida cristã, ela tem que ter um impacto na nossa vida material, física, mas é um impacto positivo. Nós não somos rebeldes, nós não somos contrários às leis da nação, nós não somos ativistas, machistas, estão entendendo? Feministas, não, porque mesmo a Bíblia, ela fala da igualdade entre homem e mulher. Eu não preciso subjugar o meu irmão para ser alguém. Eu fico feliz quando o meu próximo, o meu irmão, o meu vizinho, a minha esposa, o meu marido, se dá bem. O invejoso, ele fica mais feliz com a miséria do vizinho do que com o próprio sucesso dele. Ele pode ter tido sucesso, mas se o vizinho também estiver bem, ele também já não está bem. Vizinho também, pá. Quer dizer, só ele que pode estar bem. Esse é invejoso. Vamos continuar aqui? No demais, irmãos, versículo 10. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, o diabo, quem é aqui o diabo? O título aqui é o acusador.
O acusador, ele vai preparar ciladas. A cilada, ela só funciona quando nós cometemos um erro. A cilada funciona quando nós somos fracos. Por exemplo, você monta uma armadilha para pegar um passarinho. Aí o que você faz? Você coloca lá dentro da armadilha o quê? Uma comidinha. É ou não é? O passarinho vem porque está fraco, tá com fome. Na hora que ele entra lá para comer, pá, foi pego. Assim são as ciladas. Então nós devemos estar fortalecidos, não enfraquecidos. Porque quando você está fortalecido, você então consegue resistir às astutas ciladas do diabo. Como foi a cilada que a serpente, que o diabo preparou para Eva. Como foi a cilada que Satanás preparou para Jesus. Tentar ele lá, no deserto. Estão entendendo, irmãos? Portanto, quando você está revestido da armadura de Deus, e a armadura de Deus, irmãos, não é uma coisa assim, não é um passe de mágico. Isso aqui não é curandeirismo. A armadura de Deus, nós vamos estudar a armadura de Deus, ela é uma coisa que tem muito a ver com a tua atitude, com o teu comportamento, com as tuas escolhas. Você se reveste da armadura de Deus. Versículo 12, vamos lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Carne e sangue é isso aqui, ó. Carne, sangue, são pessoas. A nossa luta não é contra a pessoa, por mais que a manifestação seja através de uma pessoa. Mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse capítulo 2, esse versículo 12 aqui, ele ressalta duas coisas. Primeiro, esse personagem do capítulo 2, que é o príncipe das potestades do ar. O que são potestades? São poderes, são demônios, que eles exercem uma função na terra. Satanás é organizado, ele organizou toda uma estrutura. Estão ouvindo? E esses demônios, eles afetam as pessoas. Agressividade, ira, roubo, prostituição, bebedeira. Não sei qual é o pecado, mas estão aí, estão exercendo, estão manifestando em quem? Sobre os filhos da desobediência, que nós estudamos lá no capítulo 2. Amém? E eles trabalham também nos lugares celestiais. Portanto, eles exercem essa influência nessa dimensão espiritual. Quando Paulo fala conosco, lá no capítulo 1, dizendo que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, é porque Deus já tem nos capacitado espiritualmente para nós lidarmos com essas situações. Vocês estão entendendo? Quando nós lemos o capítulo 1, se você não leu, lê de novo quando chegar em casa. E nós então nós exercemos essa autoridade. Não é um assunto novo esse. É por isso que nós não devemos estudar a Bíblia fora do contexto. O capítulo 1 está ligado com o capítulo 6 de Efésios. Então Paulo já nos disse, somos abençoados, não estamos mortos, somos vivificados em Cristo. Aleluia. Deus nos amou,
está lá no capítulo 2. Somos amados. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Amém? Nós temos que lutar contra essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que a gente impõe a mão, a pessoa é curada. A gente impõe a mão, a pessoa é liberta. Mas o melhor é quando nós não precisamos mais pôr a mão. É quando você põe a mão sobre você mesmo. Porque você exerce autoridade sobre o teu corpo. Porque o pastor não vai para casa contigo, é verdade? O pastor não vai fazer uma viagem com você, não. Você é que vai ter que orar sozinho por você mesmo. Amém, igreja? Amém. Ah, pastor, eu estou com fome, só pode vir lá em casa fazer um feijão? Açúcar. Mas é ou não é verdade? Isso é um crente muito relaxado. Poxa, você quer que o pastor vá na tua casa fazer um feijão para você comer? Não. Faz teu feijão sozinho. É ou não é? Então chega um ponto em nossa vida cristã, claro, nossa vida cristã, ela também começa. Nós quando começamos com Cristo, independentemente da nossa idade, nós somos como crianças, mas nós vamos rapidamente crescendo em Cristo, procurando a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Aqui diz, tomai toda a armadura para resistir, versículo 13, olha aí, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau vai vir um dia que as coisas vão estar difíceis, vai vir um dia em que parece que está tudo dando errado. Nesse dia, amém? Você tem que estar firme, você tem que estar forte, você tem que estar lutando, você tem que estar intercedendo pelo teu marido, você tem que estar intercedendo pela tua esposa que está doente, você tem que estar intercedendo pelos teus filhos, você tem que estar, sabe, você não pode desistir no dia mau. E fazendo e havendo feito tudo, quem fez tudo? Esse fulano aqui das trevas. Ele vai fazer tudo. Tudo. A Bíblia diz que ele vai fazer tudo? Ele vai fazer tudo. Se a Bíblia fala que ele vai fazer tudo, ele vai fazer tudo que ele pode fazer. Devemos ficar o quê? Ficar firmes. Como é que está a tua Bíblia aí? Versículo 13. Ficar onde? Firme. Amém, igreja? Pronto. Nós temos que estar firmes. Nós temos que estar firmados na verdade. Amém? No caminho, na verdade e na vida. Que é quem? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Então, meus irmãos, preste bem atenção. A aula de hoje, honra o pai, honra a mãe. Aleluia. Você que é filho, você que é pai, cuida do teu filho diligentemente. Cuida do teu filho. Nós tivemos hoje uma introdução na armadura de Deus. Vamos continuar semana que vem. Se Deus quiser, semana que vem, vamos terminar esse estudo com a armadura de Deus. A armadura de Deus, irmão, não é uma coisa mágica. Muitas pessoas ficam aí, ó Deus, me dá tua armadura, me dá tua armadura. Não. A armadura de Deus não é uma coisa mágica, não, que as pessoas ficam imaginando. Não, vou fazer aqui umas danças, vou fazer aqui uma coisa, vou tomar um copo d'água. Não, aqui não tem copo d'água, aqui não tem óleo. A armadura de Deus, ela é uma coisa que você tem que pôr na tua vida. Amém? Então você vai para casa hoje, você vai ler o capítulo 1, você vai ler o capítulo 2, você vai ler o capítulo 3, você vai ler o capítulo 4, é rápido que lê, é um livro tão pequeno. 5. Aí você vai ler o 6, para você chegar aqui semana que vem. Nós vamos entrar nessa armadura aqui divina, que essa armadura são escolhas na tua vida. A armadura de Deus são as escolhas que você faz na tua vida. São as tuas escolhas.
Como você escolheu? O que é que você escolheu para a tua vida? Isso é a armadura de Deus. E mediante a essas escolhas que você tem feito ao longo dos anos, não é uma coisa de 5 minutos não, irmãos. Eu estou falando do momento em que você decidiu seguir a Cristo. Essas escolhas que você tem feito, elas vão te preparar para resistir no dia mau. Aleluia. Fique de pé agora em nome de Jesus.